Aleluia. Glórias ao Senhor. Pegue a sua Bíblia e abra ela comigo no Sefer, que é o livro de Shofetim, que é o Juízes. O livro de Juízes, capítulo 16. É a palavra que Deus tem para esta noite. É o Sefer Shofetim, que é o livro de Juízes, capítulo 16. Vamos fazer a leitura a partir do verso 17. Que diz assim um texto sagrado: e descobriu-lhe todo o seu coração, e disse-lhe: nunca passou navalha em minha cabeça, porque sou nazireu de Deus, desde o ventre da minha mãe. Viesse a ser rapado, se a ira de minha força me enfraquecera. E seria como todos os demais homens. Vendo, pois, Dalila que já lhe descobrira todo o seu coração, mandou chamar os príncipes dos filisteus, com a seguinte mensagem: subi esta vez, porque agora me descobriu ele todo o seu coração. Os príncipes dos filisteus subiram a ela, levaram o dinheiro nas mãos. Então ela o fez dormir sobre os seus joelhos. Chamou o homem para rapar-lhe as 7 tranças do cabelo de sua cabeça, e começou a afligi-lo, retirando-se dele sua força. Versículo 20. E disse ela os filisteus: vem sobre ti, Sansão. E ele despertou do seu sono e disse: sairei ainda esta vez como antes e me sacudirei, porque ele não sabia que já o Senhor se tinha retirado dele. Amém? Toma o seu assento. Meus queridos irmãos, fizemos menção a uma leitura poderosa, e Deus me dera esta mensagem sobre a vida de Sansão. E para quem não conhece Sansão, a qual foi o 14º juiz de Israel, no período dos juízes, que quando Israel se apostatava, Deus entregava Israel na mão dos inimigos. E diz aqui que era a 8ª apostasia, que quando Sansão é escolhido por Deus desde o ventre da sua mãe. E diz então, meus irmãos
e queridos amados, que era a 8ª apostasia de Israel, porque Israel estava em um dos períodos mais difíceis da apostasia que estava acontecendo no meio do seu povo. E diz a Bíblia que Deus resolve por 40 anos entregar Israel na mão dos filisteus. E Deus olha uma mulher estéril, esposa de Manoá, e ali manda um servo, um ser celestial, a descer aí a encontro a esta serva. E diz então que ela iria de conceber um filho, e desde o seu ventre seria nazireu. Seria um homem separado. O que é nazireu? Que quer dizer do hebraico nazir, que quer dizer separado ou consagrado. Que diz então que Deus vem dando boas novas. Tu és estéril, mas da tua madre sairá aquele que eu vou escolher para libertar e dar luz a esta nação. Queridos irmãos, Israel, eles adoravam a Deus de manhã e à noite eles adoravam a outros deuses. Estavam em terrível trevas naquele tempo. Mas Deus precisa de alguém para poder ser juiz, para poder julgar a sua nação. E Deus escolhe este homem, esta família da tribo de Dan, que morava na região de Zorá. E diz o texto que esse anjo vem e deixa a semente. Sabe o que eu entendo? É que Deus, Ele nos escolheu de tal forma que é desde o ventre. E Deus dá ordem a esta mulher. Vai começar a gerar, e a partir do momento que gerar, tu não poderás beber nenhuma bebida forte, nem algo que venha da uva, e nem algo que seja de imundícia. E isso era a ordem de Deus àquela mulher. Então, diz que vai crescendo. Até então, Sansão nasce, dá a luz a este homem, por nome no hebraico, Shimshon, que diz que era pequeno sol. Shimp pequeno, Shon sol, pequeno sol ou pequena luz. E diz então, meus amados irmãos, que este homem já é moço. A Bíblia já diz que ele já está no seu entendimento e já está nas suas próprias escolhas. Aí Deus me dera os maiores 5 erros que Sansão cometeu. O primeiro erro de Sansão é: ele quebra os princípios de Deus. Como pode, pastor Vitor Carvalho, ele quebrar os princípios de Deus? Eu entendo bem que Deus, ele dá ordem aos pais de Sansão. E a ordem é: será separado desde o ventre. Será nazireu desde o ventre. Será diferente desde o ventre. Mas Sansão cresce e ele tem as suas próprias escolhas. Escolha essa que ele quer escolher uma das mulheres filhas dos filisteus, filhas dos inimigos do povo de Israel. Ele já está aqui tendo o primeiro erro, quebrando os princípios de Deus. Assim é a igreja de Deus, quebrando os princípios de Deus. Deus já deu ordem. A igreja é consagrada e separada, mas nós quebramos os princípios do Todo-Poderoso. Sabe por quê? Porque a escolha, ela é individual, e cada um tem a sua escolha. Escolha essa, a mim e a você, que nós decidimos fazer daquilo que nos convém. Mas Sansão, ele estava sendo ensinado desde pequeno: Sansão, você é diferente. Olha só os teus cabelos, Sansão.
Isso mostra que tu és nazireu, tu és separado, tu és consagrado. Só que a igreja de hoje, ela não tem essa consciência na mente que é separada de Deus. Sabe por quê? Porque a igreja de Deus, ela quer quebrar os princípios e com os filisteus. Mas hoje eu estou pregando aqui a esta noite que os filisteus que vão se dar mal é porque Deus já escolhera uma geração, uma igreja desde o ventre. Não tem como a igreja fugir, não tem como a igreja correr e não tem como a igreja tentar quebrar os princípios, porque se tentar quebrar os princípios, existe consequência dos erros, que será que 5 os maiores erros de Simpson e as suas consequências dos seus atos. Quebramos o princípio de Deus. Andamos da forma não daquilo que Deus nos pede. Nós somos ensinados de tal forma, mas nós queremos viver das nossas formas. Porque eu te provo, porque Sansão ele chegou para o seu pai: papai, mamãe, me encantei, estou apaixonado. Por que, meu filho? É uma das filhas dos filisteus. Mas não tem como, Sansão, você escolher uma mulher para ti entre o teu povo. Não tem como. Sabe por quê? Porque diz a palavra no capítulo aqui 14, no versículo 3, que Sansão diz que foi ela que agradou aos seus olhos. A igreja está desta forma, pastor Marcos, Renato. Nós somos atraídos daquilo que nós vimos. Nós somos pegados de surpresa daquilo que nós desejamos, que é algo palpável, que é algo que os nossos olhos descrevem. Mas Deus não tinha isso para a vida de Sansão. Deus tinha um projeto verdadeiro, porque ele era separado. Fala para o seu irmão aí, para ver se ele acorda a esta noite aqui na cidade de Maringá, aqui no Requião. Fala para ele: tu és separado, ó servo meu, ó serva minha. Fala, chacoalha ele, fala para poder despertar, porque nós estamos no culto que é algo que é de glória e de aleluia aqui nesta noite. Então fala para ele: tu és separado, tu és consagrado desde o ventre, Deus já te escolheu. O que eu tenho para te falar, ó igreja, nesta noite, é que Deus tem algo reservado para a sua vida, e é desde o ventre. Não tem como fugir, não tem como dar um passo para a direita ou para a esquerda. Acabou, pode fugir, mas Deus vai te achar. E eu lendo, eu tirei esses 5 erros. O segundo erro é: quebra o voto vitalício de Deus, o nazireado. Quantas pessoas que eu estou aqui adiante que tem quebrado o voto com o seu Deus. Ele sabia que ele não poderia quebrar. Como ele quebrou? Diz que ele indo até a cidade aonde havia moça que agradara os seus olhos, de Tinante, diz o texto que ele e a sua família se deparam com um leão, bramando para devorar, e diz que ali a sua mãe e o seu pai ficaram admirados de Sansão, que o Senhor se apoderou de tal maneira, que ele estraçalhou o leão, como fosse um cabrito tirado do fogo. Sabe o que é isso, pastor Robson? Era a força sobrenatural que Deus tinha separado para a vida daquele que estava sendo escolhido desde o ventre. Era pequeno e chamado de sol, pequeno brilho.
mas ele tinha uma força sobrenatural. A força que Sansão tinha, a sua família ficou ali perplexa. E diz que ele pegou e deixou o leão de lado. Só que Sansão, ele sabia que são as 3 ordens para o nazireado. Não pode beber vinho ou bebida forte ou alguma coisa derivada da uva. Não pode raspar o cabelo. E não pode comer ou ficar próximo de alguma coisa imunda. Nem até mesmo, se fosse possível, ir no velório do seu pai ou de sua mãe ou da sua família. Sansão não podia, porque era separado. Mas Sansão foi atraído. Vou voltar lá onde está o leão. Ele se contaminou, quebrando o voto vitalício de Deus. Quantas pessoas estão assim? Pequenas coisas que faz muitos detalhes. Era pequeno ele pegar apenas o mel que estava na boca do leão, mas para Deus ele estava quebrando o maior propósito que ele tinha. Somos ensinados, Deus nos exorta, só que a palavra de Deus não entra mais dentro do povo. Não tem como mudar o ser humano. Não cabe mais, pastor Paulo, não é mais cabível dentro do ser humano uma mudança que a Bíblia pede. Assim a vida de Sansão estava. Ele queria fazer, ele não entrava mais dentro dele. Ele se achava, já sou bem grande, meu pai e minha mãe já viu minha tal força, agora eu decido por mim mesmo. Outro pecado de Sansão, ele se afasta dos seus pais. O terceiro erro de Sansão é: ele subestima as suas próprias capacidades. Como pode? Ele no banquete, nos 7 dias de bodas do casamento com a filha dos filisteus, ele vai lançar juntamente com seus amigos um enigma. Enigma esse que ele subestima a sua capacidade. Nunca ninguém vai descobrir o meu ato que eu fiz com o leão. Assim está a igreja. Assim está a igreja de Deus, querendo esconder algo diante dos homens, mas esquecemos que jamais esconderemos dos olhos do Senhor. Antes que Sansão pensava em lançar o enigma, Deus já estava vendo ele comendo mel. Antes que você pensou, vai ser oculto, ninguém vai saber. Mas Deus, que é onipresente, onisciente e onipotente, Ele já sabe daquilo que você está planejando, arquitetando para poder planejar o mal. Só que nós esquecemos das consequências. Sansão erra uma vez, não está dando em nada, estou com força, estou com tudo, vai subestimando e lança um enigma e diz que ele está diante dos 7 dias das suas bodas, e diz que ele lança esse enigma para os seus amigos e eles fazem uma chantagem com a sua esposa: persuade Sansão, porque senão nós queimaremos você e a sua casa. E diz que as bodas
para ser cheio de alegria, de comunhão. Foi 7 dias de tristeza, a mulher chorando. Sansão, já que tu me ama, me diz o teu enigma, Sansão. Sansão, por mim, já que tu diz que casou comigo, lança o teu enigma. E diz que terminando os 7 dias, Sansão não aguentava mais, e também pensando já em ter relações com a sua esposa. Sansão, ele lança o enigma daquilo que ele diz: nem meu pai e nem minha mãe sabia. Mas ele esqueceu que o pai dele, o Todo-Poderoso, já sabia daquilo que ele tinha cometido. Não adianta a igreja do Senhor em pensar, em fazer pequenos detalhes que faz grandes diferenças, meu amado irmão. Sabe por quê? São pequenos atos que Deus, ele quer algo de nós que é muito mais do que aquilo que Deus já tinha separado. A vida de Sansão: Sansão, tu és diferente. Sansão, tu tem que andar como diferente. Sansão, tu tem que andar como Nazireu. Sansão, tu tem que andar como algo que é consagrado. Sansão, tu tem que andar como homem que é de Deus. A igreja tem investido os valores e não tem quebrado aquilo que Deus, ele quer, que é o nosso orgulho, que é o nosso eu, que é a nossa autossuficiência. Mas hoje Deus, ele clama para a igreja: vamos quebrar o orgulho, vamos quebrar a prepotência, vamos quebrar aquilo que nos deixa ensoberbecer. Agora vai pegar 4º erro de Sansão: ele se apaixona por uma pessoa errada. Quem conhece Dalila se apaixonou por uma pessoa errada. Mais um erro de Sansão. Sabe o que é isso? É que nós, olha só aqui para os jovens, entramos solteiros dentro da igreja, e aquele que entra primeiro, ele vai ser o meu noivo. Assim também é o varão. Entra uma varoa e diz: vai ser a minha noiva. Só que a escolha, ela vem de Deus, ela não vem por aquilo que nos atrai aos nossos olhos. Assim como Sansão estava a todo momento da sua vida, ele só ia atrás daquilo que era atrativo aos olhos. A igreja está morrendo por causa disso. Olha só para cá, rapaz. Deus precisava de alguém para que viesse trazer luz e esperança para o seu povo. Assim Deus, ele conta com esta geração. Mas como é que pode? Deus vai contar com uma geração que não quer, como Sansão não queria. Sansão estava vocacionado, capacitado para poder julgar. Mas Deus fica de lado, porque eu quero algo que me atrai. "40 anos o povo sofrendo em uma imensa apostasia. Quinto e último erro de Sansão: ele entrega o seu coração e revela os segredos de Deus. Por que Sansão fez isso? Por apenas um momento de prazer. Ele entregou todo o seu ministério, pastor Márcio. Por isso que vai a igreja vigiar. Porque é num passo que dá uma grande queda. Isso serve para mim e para você.
Está prestando atenção? Não precisa de muito. Só precisou de um momento de prazer. Assim como Eshá e Jacó, que foi Esaú e Jacó, que pelo momento de fome, ele entrega o seu ministério, Eshá, nas mãos de Jacó. Assim não é diferente a esta igreja. Aí as consequências vêm. Rasparam sua cabeça. Consequência de quê? Dos erros. Nós erramos hoje e amanhã, mas nós não pensamos que qualquer hora pode vir as consequências. A consequência chegou, símbolo de vergonha, rasparam a cabeça de Sansão. Alguns judeus, alguns rabinos vão relatar e dizer que o maior segredo que havia força em Sansão eram os seus cabelos, porque estava em forma de um candelabro e derramava óleo sobre a sua cabeça. Mas eu quero ir muito mais além. Não era apenas isso, pastor Marcos. Sabe o que era? Era que Deus se afastou de Sansão. A força não estava nos seus cabelos. O segredo é que o versículo 20 do capítulo 16 vai dizer que Sansão não tinha ainda percebido que o Senhor tinha se retirado dele. A igreja está assim. Tem pessoas que começaram bem e estão aqui sem Deus e nem sabe. Agora eu vou tentar entrar um pouco na sua mente para você viajar no tempo. Qual forma você começou? Será que Deus já não se retirou de você? Ele fica sob o poder dos inimigos. Consequência, mais uma vez, aquele que era o cara agora está careca. Aí outra consequência é sofrimento profundo e perda da sua visão. Arrancar os olhos de Sansão. A igreja está mais nem aí não, pastor Paulo, pastor Júnior. Com consequência não, vamos continuar pecando, não está dando nada, até agora não deu nada, mas chega a hora que Deus se retira do tal. Agora Sansão virou brinquedo, agora está no poder dos inimigos, e vai dizer que ele é levado à força à terra do adversário. Levaram ele para Gaza, aonde estava tendo uma maior festa aos deuses dos filisteus, a Dagon. E disseram lá, traz Sansão, aquele que é braçudo, aquele que confia na sua força. Aí o comentário lá entre os filisteus é: aquele que era o cara, agora está sem olhos, sem visão, está no nosso poder. Assim o inimigo está na expectativa. Sabe de como? Das consequências dos erros. É onde ele entra em cenário e começa a agir, dando as consequências dos erros. Mas hoje eu prego para uma igreja que não quer nem errar e não quer nem passar pelas consequências dos erros. Assim como Sansão quebrou os princípios, quebrou o voto vitalício, ele foi totalmente ali subestimar suas próprias capacidades, e ele se apaixonou por uma pessoa errada, e deu o segredo de Deus para um momento prazeroso. Mas eu prego a esta noite, debaixo de uma autoridade de Deus, que Deus vai chegar o momento que Deus vai ouvir o clamor da igreja. Sabe por quê? É porque chamaram Sansão e brincaram com Sansão, e uma das consequência é que levaram ele também à força à terra do adversário.
produzindo para ele, para os inimigos. E chegou então Sansão na festa de Dagom, e diz a palavra de Deus, meus queridos amados irmãos, que Sansão chega e ele fala no capítulo 16, versículo 28. Então Sansão clamou ao Senhor: seu Deus, peço que te lembres de mim e esforça-me só esta vez, ó Deus. Ele clamou. Sabe o que é isso, pastor Robson? É que Sansão, ele admitiu que tinha errado e reconheceu os seus erros e se arrependeu e pediu apenas uma oportunidade. É essa que Deus dá. Ele estava sem visão, ele estava sem força, mas uma coisa Deus devolveu para ele, nem que seja no seu último momento. Eu vou dizer aqui nesta noite, eu estou pregando para uma nação, para uma geração, para uma igreja chamada, separada e consagrada. Mesmo que arrancaram os seus cabelos, mesmo que você perdeu as suas forças, mesmo que você por algum momento ficou nas posses do inimigo, eu tenho algo para poder te dizer: o cabelo vai crescer, o cabelo vai crescer, o cabelo vai crescer. Isso é sinal que a força vai voltar, isso é sinal que o Nazireu vai voltar, isso é sinal que o Senhor vai voltar. Estou vendo muito aqui de cabeça raspada. Será que o Senhor nesta hora, neste momento, está vendo o teu cabelo crescer em meio à luta, em meio à prova? Perdeu, ficou fraco, ficou abatido, ficou sem visão, mas não tem problema. Nesta noite de terça-feira, aqui no Requiões, Deus está devolvendo o crescimento do cabelo. Deus está devolvendo o crescimento do cabelo. É para você, mulher, é para você, homem, que Deus vai estabelecer e vai movimentar a sua estrutura. Você já foi escolhido e acabou. Fala para o seu irmão com toda a propriedade: você já foi escolhido desde o ventre e acabou. Eu estou sentindo que a autoridade de Deus já desceu aqui nesta casa. Deus está quebrando o inimigo no meio a esta hora. Está dizendo: Filisteu, nem que seja na última hora, eu vou mandar Sansão quebrar os pilares do templo, e ele vai ganhar mais na sua morte do que até mesmo quando tinha vida. Sansão começou a crescer o cabelo e Deus deu vitória para Sansão. Cadê você que acredita que o cabelo está crescendo, rapaz? Cadê você mesmo na carnalidade, mesmo na apostasia? Cadê você para adorar a esse Deus? A unção já chegou aqui e acabou. O mover já chegou e acabou. A autoridade já chegou e acabou. Acabou. Deus está movendo a estrutura aqui nesta noite, aqui no Requião. A estrutura é você. A estrutura é você. A estrutura é você. Ele vai dar força. Ele vai dar força. Ele vai dar força. Ele vai dar visão. Vai! O tema base desta mensagem é: quando Deus se afasta de um homem,
Está sentindo ele afastado? É o momento que você perdeu a visão. É o momento que chegou a fraqueza. É o momento que da igreja mais clamar por misericórdia para ele. Ou você está achando que está igual Sansão, autossuficiente, prepotente, para que não possa clamar ao Senhor. Antes de você fazer as suas próprias escolhas, clame a Ele primeiro para Ele dar resposta, para que antes seja tarde demais, para que você não venha sair do maior propósito que é de Deus. Estou no propósito, não pode beber vinho, nem bebida forte, mas vou beber. Não pode raspar a cabeça, eu vou rapar. Não pode comer coisa imunda, mas eu vou me envolver daquilo que não provém. Deus precisa de uma geração fortificada, uma geração que queira ser diferente daquilo que Sansão cometeu, os seus erros. Eu preciso viver aquilo que o meu propósito prediz, que é separado. O que é viver uma vida separada, meus irmãos? O que é viver uma vida consagrada, meu irmão? Você já se perguntou para Deus o que você precisa fazer para Ele? Qual que são os seus objetivos diante do reino? Deus conta conosco esta noite. Assim como Ele contou com Sansão, em meio à fraqueza, em meio às suas lutas, mas na última hora Ele clamou ao Senhor. Isso é lindo, isso não entra dentro da igreja. Por quê? Porque o coração está revestido, blindado, bate e volta. Deus não queria Sansão pulando de noite e traindo a ele de dia, não. Deus não queria Sansão pregando a sua palavra e traindo ele em outra hora, não. É aquilo que eu falei lá em Mandaguaçu. Pregamos, mas nós não conhecemos ao Senhor. Louvamos ao nome dEle, mas nós não conhecemos a Ele. Falamos até no nome dEle, mas nós não conhecemos a Ele. Até dizemos que servimos a Ele. Aonde? Tem certeza que você conhece a Jesus? Um dia o pastor Edilson estava pregando que eu peguei algo que ele falou. Que o pessoal louva, quero conhecer Jesus. Mas você louva, mas não conhece a Ele. Você vem num culto, mas não conhece a Ele. Você se veste como crente, mas não conhece a Ele. Coloca um terno, mas não conhece a Ele. Sabe como eu te provo que você não conhece? É porque você está diante de uma palavra, diante de um culto, e lá fora você demonstra que não conhece a Ele. Eu falei que são pequenas atitudes que faz grandes diferenças. Então são nos detalhes que você não conhece a Ele. No momento de uma pequena murmuração, de uma pequena luta, nós não conhecemos a Jesus. Porque como eu preguei sobre Paulo conhecia verdadeiramente, porque ele conheceu no caminho de Damasco, que quando Deus
se manifesta, Ele conhece ali. Ele sofre, padece, acontece açoites, acontece vários tipos de coisa com Paulo, mas ele não descrer do poder de Deus. Olha só como nós estamos tão distantes, eu e você. Olha só como eu e você não conhecemos ainda Jesus. Olha só como nós estamos tão distantes daquilo, irmãos, que a palavra nos pede. Eu não posso conhecer, mas eu quero conhecer a Ele. Eu não posso conhecer, mas eu quero viver para Ele. Eu não posso conhecer Ele, mas eu quero lutar para morrer com Ele. Eu não posso conhecer a Ele, mas eu quero me desesperar por Ele. Por isso que é bom louvar, que eu quero te conhecer, Jesus. Eu estou finalizando agora esta palavra. Que você venha refletir nos erros que Sansão cometeu e as suas consequências. Diz que ele foi juiz por 20 anos. Julgou a Israel. Mas que nós não venhamos permanecer nos erros. Amém? Se coloque de pé. Levante as suas mãos se você puder e agradece a Deus pelo menos 1 minuto. Ore e agradeça você e Ele agora. Ore e agradeça. Se é o cabelo que ainda não está crescendo, peça para Ele: Deus, volta, entra dentro de mim, faça o meu cabelo crescer, me fortificar novamente, nos dá visão, Pai. Mesmo que Sansão perdeu a visão física, mas ele recebeu uma visão de Deus. Ore! Se desespere por ele. Não seja superficial. Não seja tal religioso que não possa clamar a esse Jesus. Ele tudo pode, Ele tudo faz, tudo opera, tudo está na mão dEle, tudo está